Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite a todos presentes, a todos que irão assistir essa live gravada depois, né? Que o importante é assistir, né? Boa noite para todos. Mais uma segunda do projeto Descoberta do Diagnóstico. E hoje com uma mãe super especial. Todo dia, toda semana é uma mãe especial, né? Ou um pai especial. E hoje vamos estar conversando com a Rita Fernandes, a mãe da Helena, né? Helena virou anjo, mas a missão de Rita, né, e do seu esposo Eduardo continua. Então isso é muito legal, a gente está ouvindo e nos fortalecendo, né? É muito bom. Sejam todos bem-vindos, gente, todos que já estão presentes aí, a Mariana, o André, o Mar 79434, a Keila, seja bem-vinda, Keila, a todos presentes aí, a Kel Doce, e a Rita já está presente, e a gente não pode perder tempo, né? Eu já vou estar convidando ela aqui para poder a gente bater um papo. Boa noite, Luana! Gente do céu, minha filhota está aqui presente, ó. Minha filhota está aqui presente. Ai, meu Deus, cadê? Filha linda, né, mãezinha? Olá, meu amor! Quanta emoção de estarmos aqui juntinhas! Gente, é uma delícia Olá! isso, né? Uhum. Gente, assim, olha, esse projeto, Rita, tem me deixado assim. A gente vai conhecendo tantas pessoas, a gente vai aprendendo a se amar de forma assim virtual, que parece que a gente já se conhece tanto tempo, né? Opa! Eu E falo é que uma parece que eu delícia. conheço você há muito tempo. Pois é, isso é muito gostoso. Eu acho que é a conexão mesmo, assim, de Deus, né? Que sempre coloca Com pessoas certeza. assim que venham para acrescentar, né? E hoje chegou nosso dia, né? Nosso dia da gente conversar bastante, né? Pena que é só uma horinha, que a hora passa voando, né? Mas que bom que você está aqui fazendo parte desse projeto, né? Eu que Eu agradeço. eu, desde quando Luana nasceu, Luana tem 13 anos, né? E aí Luana nasceu, eu descobri na gravidez que Luana nasceria com síndrome de Down. E aí eu sempre falava assim, eu vou fazer alguma coisa, um projeto social, alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down e com as deficiências, né? Mas nunca fazia nada, absolutamente nada. É só queria e nunca fiz nada. E aí, há 2 anos atrás, eu comecei a sentir um chamado. Não, Luciana, você precisa fazer algo. E aí foi quando eu escrevi o livro, né? Meu bebê nasceu com síndrome de Down. E agora? Né? E aí escrevi esse livro. Esse livro tem ajudado muitas pessoas pelo Brasil afora, onde a gente troca experiência de história. E história é muito bom ouvir, né? Por isso que aí com essa pandemia, o que é que aconteceu? Não, Luciana, você precisa estar conversando, porque é diferente de você ler e você está ouvindo a história, é completamente diferente, né? Então, aí, desde quando eu lancei esse projeto Descoberta do Diagnóstico, muitas mamães abraçaram, uma das é você que está aqui hoje presente, né? Para poder estar contando um pouquinho dessa história, né? Da Helena, da Rita, né? Dessa família que eu já pude conhecer pelos bastidores, né? E vi que é uma família linda. E eu queria que você apresentasse aí para as pessoas, falasse um pouquinho quem é Rita, né? Um pouquinho de Helena, como tudo aconteceu, como foi programado. E fique à vontade para poder estar falando o que o seu coração quiser falar. Tá certo? Tá. Lu, primeiramente, boa noite. Boa noite, meu amor. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma oportunidade de poder falar da Helena e Pois falar da é. minha família. E quero agradecer muito a Deus por ter colocado você no meu caminho. Eu falei, eu fico cheia de rasgação que você é uma querida, uma pessoa extremamente especial, assim, que abraçou a história da Helena, né? É uma Então, história assim, linda. eu sou mãe da Júlia, de 24 anos, eu já sou vovó do Cauã e do Enzo. Sou casada com o Eduardo há 10 anos. E nós sempre quisemos ter filhos, né? Sim. E
a gente tentava e não conseguia. E aí dizem que quando você desencana, que você acaba engravidando. Verdade. E quando eu menos esperava, aconteceu. Sim. Num primeiro momento eu fiquei muito assustada, porque eu falei, como assim? Quando eu queria não veio, agora que eu não quero Você veio. tinha quantos anos, Rita? Eu tinha 41 anos e daí mais ou menos uns 2 meses eu completei 42. Sim. E aí, de repente, vem aquela coisa mágica, né, de engravidar, e falar, gente, mas espera aí, eu quis, né, então vamos lá. E segui um pré-natal, assim, bem tranquilo, né? Sim. É lógico, a gente escuta que você entra num grupo de gravidez de alto risco, porque é acima dos 40. Só que assim, quando eu fiz meu pré-natal, eu sabia disso, mas eu não fui tratada pelos médicos como gravidez de alto risco. Sim. Então eu fazia todo o meu pré-natal pela UBS, né? Que aqui em São Sim. Paulo é o posto de saúde, mas eles nunca me mandaram para um hospital especializado para alto risco. Sim. Eu fiz a morfológica das 12 semanas. Você era uma paciente saudável, né? Então não tinha... Sim. Não, uma vez eu até questionei isso, né? Depois que a Helena nasceu, né? Porque aí você vai cheio de questionamentos assim. Sim. E eu perguntei para eles o porquê, já que a médica que fez todo o parto da Helena, tudo, fala que eu sou de alto risco, por que vocês não me trataram como alto risco? Eles falaram, porque você não tinha nenhum sintoma, nada que fosse para esse caminho. Então eu não tinha pressão alta, eu não tinha diabetes. Isso. Eu fiz a ultrassonografia de 12 semanas pra gente medir a prega nucal, porque eles falaram que era importante eu fazer. Verdade. Esses exames foram feitos particulares, porque tem exames que o Sistema Único de Saúde não cobre. Sim. E quando eu fiz a ultrassonografia, eles constataram que a prega nucal da Helena era 1,4. Então, assim, você pode ficar despreocupada que a sua filha não tem nenhuma síndrome, não tem nada. E eu repeti esse exame com 20 semanas para descobrir o sexo e apertei os médicos de novo, porque eu sentia assim, por mais que os médicos falassem para mim que não teria nada, eu sentia que era muito diferente a gestação. Sim. Não sei dizer, eu acredito que era algo meio intuitivo. Uhum. E aí, o que aconteceu? Quando eu completei 7 meses, no dia que eu completei 7 meses, eu entrei em trabalho de parto. A princípio, eu sempre tive muito pavor, né, de parto normal, mas assim, eu caio de novo no Sistema Único de Saúde e ali eu teria que ficar 2 semanas internada para segurar o bebê, porque era ainda prematura, né, 7 meses. Mas não durou 24 horas. Esse processo de 2 semanas que eu teria que ficar, em 24 horas a Helena nasceu. Ela já queria sair de qualquer jeito. E eu sentia muito isso. Eu sentia, assim, nos últimos dias, eu sentia como se não houvesse espaço para ela aqui dentro. Tipo assim, eu quero sair, eu quero vir ao mundo. Uhum. E no momento do nascimento da Helena, né, foi um parto, embora seja um parto normal, né, ele é mais tenso, tudo, mas foi um parto tranquilo. Porém, no momento do nascimento, né, eles tiraram a Helena, né, para fazer os primeiros atendimentos, e aí eles chamaram o Eduardo, meu esposo, e falaram pro Edu que a Helena tinha características de um bebê com síndrome de Down. Foi exatamente no momento do nascimento. Do nascimento. Então, assim, eles não falaram para mim, eles falaram pro Eduardo. Eles chamaram o Edu, falaram, olha, pai, eu gostaria de... A Helena, ela tem características de um bebê com síndrome de Down, ela tem o osso nasal, né, mais achatadinho, baixa implantação da orelha, o olhinho puxado. Mas isso a gente vai... Ela tá inchada, mas isso a gente vai confirmar com o cariótipo. Uhum. Mas aí a médica, num primeiro momento, não me falou. Ela falou pro Edu. Quem me deu a notícia foi o Edu. O primeiro impacto foi, quando o Edu me contou, foi eu me desculpar com ele, porque vem à tona que você... Quando ele te falou, ele que te falou. Ele chegou pra mim, ele deu uma sumida assim, aí eu estranhei, né?
Eu não pude tocá-la quando ela nasceu, porque como eu fiquei com a bolsa rompida por algum tempo, infectou meu líquido amniótico. Então eles tinham que fazer todos os procedimentos, eu não pude tocá-la. Entendi. E aí ele deu uma sumidinha assim de uns 15 segundos, voltou e ele falou, olha, a médica falou que a Helena, ela tem características de um bebê com síndrome de Down. E aí eu olhei pra ele e pedi desculpas. Porque eu falei assim, né? O sentimento de culpa, né? Mas assim, seguiu, entendeu? Aquilo não me abateu, não me abateu. Sim. Aí na sequência ela trouxe a Helena pra mim, eu pedi pra tocar na Helena, ela não deixou. E ela falou, o seu marido já falou com você, né? Foi isso. E aí começa todo um processo, né? De que até onde a gente entra lá nesse seu projeto. Sim. Que ali começa a falta de empatia do médico, do profissional. Eu acho que eles lidam muito com isso no dia a dia e muitas vezes falam, né? A forma fria de falar. Isso. E aí vem uma sucessão de informações, né? Com a síndrome veio uma... Porque assim, a gente sabe que existe a síndrome de Down, né? Que é uma alteração genética. Sim. Enfim, mas quando você não tem ninguém com síndrome de Down, você não sabe o que vem com ela. Né? Então, eu não sabia que vinha cardiopatia, eu não sabia que vinha outros problemas que normalmente vêm com o síndrome de Down. E aí, Quando foi que você descobriu da cardiopatia da Helena? Quando a Helena, quando ela nasce, a princípio ela falou que estava tudo bem, mas após 2 horas mais ou menos ela entrou para um estado grave, ela não conseguia respirar sozinha. Então ela ficou cerca de 10 dias entubada, ela ficou. E após 4 dias que a Helena tinha nascido, nós fomos fazer a visita, né? Ela estava bem grave. E aí a médica virou para mim e falou que ela tinha 2 notícias para me dar, uma boa e uma ruim. Qual que eu gostaria de ouvir primeiro? Aí eu olhei assim e falei, então dá a boa. Aí ela falou assim, a sua filha enxerga e a sua filha ouve. Tá, qual que é a ruim? Aí ela perguntou assim para mim, qual era o meu grau de instrução? Pra mim e pro meu marido. Sim. Aí eu falei, né? Não, porque eu vou desenhar pra vocês. Porque a sua filha tem a pior cardiopatia que um bebê poderia ter. Ali começa... Ali me afundou. Porque eu falei, opa, peraí, cardiopatia tem a ver com o coração, mas como assim? O que é isso, e aí né? E aí é uma série de informações... que após você ter tido uma criança prematura, você saber que a sua criança está em estado grave, você ter que frequentar uma UTI, né? Porque a gente passa... Pra gente não tem resguardo, pra gente não tem depressão pós-parto. Não tem, Quando você vive, você passa a ser uma mãe de UTI. Então, assim, eu não era só a mãe da Helena com síndrome de Down e cardiopata, eu era uma mãe de UTI também. Onde ela ficou 68 dias. Então, eu comecei a lidar com informações e que pra mim era tudo muito novo. E você muitas vezes não tem quem te auxilie. Você joga no Google a primeira informação que vem de síndrome de Down, não é nada legal. Nada bom, Nada São bom. Os piores possíveis. Isso. E os médicos não sentam com você e pegam você no colo, te acolhem naquele momento e falam, olha, é assim que funciona. Não. Ela até citou ela citou um livro, que existe um livro chamado A Hora da Notícia. E que ela não estava ali para dar uma notícia, eu não tô aqui pra, tipo, ser boazinha e falar para você romanticamente que a sua filha tem problemas. Não. Sim. Imagine, né? O que é que leva uma pessoa, assim, você não precisa estar falando 100% de mil maravilhas, né? Porque a gente sabe que nada é 100% maravilhas, mas assim, também a forma como falar, gente, isso é muito cruel. Por isso, assim, Ritinha, eu já tive a oportunidade de conversar um pouco com você sobre isso, né? O ano passado eu conheci umas mães, né, da Associação Unidos pelo Amor, que me encantou foi o nome, né? Unidos pelo Amor, então me chamou a atenção. E aí eu comecei a participar dessas reuniões, né? Aí conheci a Dira, conheci Rita, conheci várias outras mães. E a Rita está até aqui presente na nossa live aqui.
E aí, nessa reunião, eu comecei a conhecer os projetos que elas tinham, né? E esse projeto era justamente esse acolhimento. O quanto é importante esse acolhimento. A forma como a gente é acolhida é muito, muito importante, né? Para essa questão de aceitação mesmo. Então, aí a gente criou esse projeto que é o Diagnóstico com Mais Amor, né? Que é o quê? Esse projeto a gente está dando essa parceria com as maternidades e os hospitais. Para quê? Para que a gente possa fazer um acolhimento de forma mais amorosa, né? Porque assim, os médicos, eles falam das piores coisas para os pacientes, né? Você vê a forma como foi falada para você. E a gente, mãe, a gente conhece exatamente a parte prática, porque eu acho que os médicos mal sabem a parte teórica, né? Eu acho que só se fala das piores situações. E aí esquece de falar dessa parte da empatia mesmo, da parte do amor com essas crianças, né? Então esquece. Então esse projeto vem para fortalecer. E esse projeto não é só aqui para Salvador, não, viu? Esse projeto vai expandir o Brasil todo. E assim, cada vez mais a intenção é estar trazendo mais mães, mais pais, mais famílias para poder estar abraçando esse projeto junto com a gente. Viu? E você é uma delas. Com certeza. Você é uma delas, né? Para poder estar compartilhando isso, né? Porque é muito cruel a gente estar ouvindo a forma, né? Como os médicos falam isso muito difícil mesmo. Mas me conta aí, assim, como foi essa... Sim, fale. É porque assim, né? Eu acho que é tudo tão mecânico que para eles é assim, eles estão ali para fazer o papel deles. Sim. Eu nem critico muitas vezes, mas assim, nesse momento, você que lute para saber. O problema é seu, né? O problema é seu. É um problema seu. E ao longo desse período que a Helena ficou internada, eu tinha muito, assim... Todos os dias na hora da visita, às vezes pra mim era muito difícil, porque cada hora era uma notícia, sabe? Cada hora era uma coisa. Então, assim, em dado momento, eu acho que eu não cheguei a comentar com você. A médica chegou a falar pra mim que eu ia ter que ter uma home care em casa. Imagina. Que eu precisava de O2 em casa. Que eu precisava de O2 em casa. Outra vez ela falou assim, vou colocar um armário aqui pra você colocar suas coisas aqui, porque ela vai demorar muito de sair daqui. O hospital que a Helena foi, ela foi muito bem acolhida. Mas eu falo que o diferencial dali foi o amor das enfermeiras pela Helena. Então ela passou aqui pelo João 23, que é na Moca. E assim, o amor que aquelas enfermeiras tinham conosco e com ela é que fazia com que a gente passasse por cima de tudo aquilo. A médica era uma médica muito boa. Ela não... é o jeito dela, mas é um jeito que, assim... existem mães que entendem e outras mães não vão entender o que ela falava. Então, assim, em dado momento, ela olhava e falava assim, olha, você tem que observar porque a Helena não sorri. Pode ser que ela seja autista. Então, como que você vai falar isso de uma criança que é prematura? Então, assim, você tem a questão da síndrome de Down, que é tudo no tempinho deles. Aí você tem mais um agravante, que é a prematuridade. Porque uma criança típica, se nasce prematura, é tudo, né? Tem idade cronológica e idade corrigida, né? Que é a idade de nascimento e a idade... Então, assim, quando a Helena, de fato, recebeu a alta do hospital, é como se a Helena... Como se eu tivesse tido a Helena naquele dia, porque a Helena estava com 9 meses, vamos dizer assim. E, então, assim, com o passar dos dias, parece que, às vezes, para os médicos, ver uma criança evoluindo, como ela evoluiu, e ser muito contrário do que eles dizem, parece que... Não é assim que funciona. Eu falei, é de lei e tem que ser aquilo. Porque a Helena, ela foi demonstrando evolução ao longo do tempo, porque ela ficou todo esse tempo no hospital, porque ela não mamava sozinha. Eu não pude amamentá-la por conta da cardiopatia. Né? Ela não tinha força suficiente para sugar. E era prematura. Então, parece que assim, tudo que ela falava, a Helena fazia do contra, entendeu? A evolução da Helena era do contra. Então, peraí, como assim essa criança tá desse jeito? Mas assim, eu atrelo muito a isso, ao amor que as enfermeiras tinham. Então, assim, quando eu recebia um boletim do dia da médica, na sequência vinha o amor das enfermeiras. E aquilo era muito importante para mim.
Eu sabia que a minha filha estava sendo bem cuidada pelas enfermeiras. Não que a médica não cuidasse bem dela, Eu mas ela sei. estava... É a O forma, desenvolvimento... né? Exatamente. O amor que às vezes a pessoa acha é fria. Então, assim, quem Sim. acha importante, né? Que eu acredito que a maioria das pessoas acreditem que essa parte amorosa, essa parte do carinho, do cuidado, é muito importante, né? Mas Aí você vê enfim. também que, por exemplo, aí depois a gente vai chegar lá, mas só me antecipando um pouquinho, quando a Helena entra no INCOR, né? Aí você vê o inverso, porque os médicos também têm muita empatia. Lógico, cada um dentro também do. Tem médico, é personalidade, mas assim, os Sim, médicos têm muita empatia para conversar com você, eles têm muito jeitinho para conversar com você, e as enfermeiras também são maravilhosas, né? Eu falo que, sim. a equipe do INCOR também que me acolheu foi linda. E assim, com os médicos eu tive muito mais sucesso, né, em saber as informações, em ser bem instruída, em ter um olhar amoroso, afetivo. É lógico, a gente não pode, como eu disse lá, querer romantizar e falar, não, não, peraí, Uhum, é tudo muito lindo e vamos fingir que com nada está acontecendo. certeza. Não é isso. Mas a gente fica muito sensível diante de tantos diagnósticos que a gente tem e que a gente não sabe o que de fato vai acontecer lá no futuro. Verdade. É é bem delicado, né, Ritinha? É uma situação muito delicada, assim. E como é que foi essa questão, assim, da Helena, depois que vocês descobriram da cardiopatia, e aí ela ficou internada, e como é que foi essa questão aí para a cirurgia, o caminhamento para a cirurgia dela? Como é que foi Então, essa questão? ela veio para casa, né? Ficou comigo aqui, depois de 68 dias que ela estava no João 23. Aí a gente sai de lá sem nenhum. Eles não conseguiam fazer o contato com nenhuma instituição que tratasse da parte cardíaca, né? Sim, Lógico, quando a Helena tinha 1 mês de vida, nós fomos de ambulância do hospital até um outro hospital para que uma cardiologista, que eu não me recordo o nome, avaliasse ela. E sim, só confirmou o que ela tinha, né? Que era um defeito de septo atrioventricular. E aí a pediatra da Helena, pelo posto de saúde, a doutora Sabrina, quem fez todo o encaminhamento para o INCOR. E quando a gente entra no INCOR, ali a gente fica de fato sabendo que realmente é uma cardiopatia extremamente complicada, não é uma cardiopatia que, no caso dela, ela ficaria sem a cirurgia, sim. e que para que ela tivesse qualidade de vida, ela teria que operar. Tem alguém aqui da Incó que está assistindo aqui, ó. A Ela, Gleice é, Leite. Gleiciele, né? Gleiciele Leite está aqui assistindo. Vocês são pais muito guerreiros. Conheci vocês no Incó. assim, eles são tudo pra gente ali. Entendeu? Tudo, assim. Eu falo que. E são pessoas que a gente quer levar para o resto da vida, né? Eu não esqueço nada, 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 assim, do que fizeram por mim, pelo Edu, pela Helena, pela Júlia, porque a Júlia me ajudou muito a olhar a Helena lá. A Helena ela entrou no INCOR depois, quando ela estava, acho que com 9 meses, para fazer um cateterismo de investigação para Sim, saber qual era o grau de hipertensão pulmonar da Helena. Porque a cardiopatia, ela também acaba comprometendo, né? verdade. Outros órgãos, e Outro um deles só. é o pulmão. O pulmão trabalha errado. E Sim. aí, a Helena, depois que faz, a Helena pega um H1N1 dentro do INCOR, a gente ficou no INCOR 57 dias, porém a Helena não estava já no INCOR, com tubo, com soro, com nada. A Eu Helena ficou sei. sendo estudada. Então, quando ela faz o cateterismo, eles descobrem que ela tem uma hipertensão pulmonar muito elevada. E aí ela começa a tomar um vasodilatador. Então, eles precisam acompanhar para ver como que é a evolução da Helena, né? Entendi. Ai, meu Após Deus, esses mais dias internada, né? Isso. E aí a gente. É aí que eu falo que. Aí aparecem os anjos, né? Tinha os anjos das enfermeiras que me ajudavam, porque eu trabalhava fora, eu trabalho fora. E aí eu. Meu esposo ficava com ela durante o dia, trabalhando do INCOR. E eu ia todos os dias à noite e dormia com ela. Acordava de manhã, as enfermeiras me ajudavam ali, ficavam com ela para eu trocar com meu esposo, para eu ir trabalhar e à noite eu voltava. Então já vi que você E tem um grande parceiro, né? É um verdadeiro pai, tenho, né? tenho.
E assim, é muito legal isso, né? Porque até a gente participou de uma live passada e eu falei que muitas vezes os pais eles não são muito valorizados, né? A gente sabe que todo mundo tem o seu papel dentro da família, Verdade. enfim, né? É aquela velha história, a gente não faz sozinha, mas existem pais e pais, assim como existem Sim, mães e mães. E eu com tive nesse certeza, é período verdade. eu tive duas pessoas que me ajudaram muito nesse período, que foi o Edu, o meu marido, e a Júlia, que é a irmã da Helena, minha filha mais velha, que Uhum. ajudava a gente revezando, olhando a Ai, que Helena, né? A bom. Júlia é a madrinha da Helena. Uhum. E nesses 57 dias, eles viram que a hipertensão pulmonar dela era elevada e que naquele momento ela não poderia fazer a cirurgia. E aí o Eduardo conversou com a médica dela e pediu que se seria possível é, a Helena ter uma alta para que nós pudéssemos comemorar, contemplar um ano de Helena. Sim. Voltando naquela. Por que tudo isso? Porque também, voltando lá no primeiro diagnóstico, quando a médica falou para mim que a Helena era cardiopata, quando ela finaliza toda a história e explica pra gente, ela pergunta para mim se eu tenho fé. E eu Sim. falo, eu fico olhando para ela e ela fala assim: se você tem fé, você ora, porque a sua filha não vai sobreviver. E aí, de repente, eu vejo que a Helena tem quase um ano. Eu falo, como Aham. assim, né? E a Helena ficava de bruços, a Helena ficava de pé, ela só não sentava. Aham. E então, assim, eu tinha um sonho de contemplar a vida da minha filha, de falar, não, ela ficou com a gente. E aí o Edu pediu pra médica, e aí a médica deu uma alta pra Helena de 2 meses. Sim. E aí ela falou assim, aí depois, um mês depois, ela falou assim, vocês vão voltar aqui porque a gente vai agendar a cirurgia. A gente fez o aniversário dela. E 2 dias depois do Eu vi. aniversário dela, a gente volta no Encore e eles agendam a cirurgia para daí 30 dias. Aí você cai num outro dilema. É uma cirurgia de alta complexidade, né? A minha filha foi operada pelo melhor cirurgião do Encore, que é o Dr. Marcelo Jatene. Sim. E aí você fica naquela, quando vai chegando perto, será que eu entrego? Será que eu não entrego? Será que é certo mesmo, né, Rita? A gente fica na. Eu E aí foi imagino. quando eu conversei com você um dia e eu sempre falo para as pessoas. A minha filha, ela tinha uma chance, então eu não podia deixar de dar essa chance para minha filha. Mesmo eu sentindo dentro de mim que no momento em que eu entregasse, eu não traria minha filha mais para casa. Mas eu também corri o risco de ficar com a minha filha aqui e um dia acordar e a minha filha não tá com vida aqui. E aí eu entreguei minha filha para cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, né? O coração dela foi corrigido, mas o pulmão dela não entendeu. Que Ah, ela. O pulmão dela não entendeu que o coração tinha sido corrigido. E aí, após 22 dias de cirurgia, então a Helena fez a cirurgia no dia 25 de setembro. Então não faz um ano isso. Vai fazer sexta-feira. Aí, depois de 22 dias de muita luta, eu entreguei meu anjo de novo para Deus. Quando a Helena entra para a cirurgia, um pouco antes da Helena entrar para a cirurgia, ali eu conheço uma corrente de amor das pessoas. Eu fui muito acolhida por pessoas que eu sequer conheço. Por pessoas que, olha, eu tô aqui pro que você precisar. Foram orações, todos os dias eu mandava um boletim diário da Helena. que você criou o Facebook, não foi? E isso, Você o criou uma Facebook da página, não Helena, foi? eu criei a página da Helena quando a Helena tinha 6 meses. E a página era para contar o dia a dia dela. Porque ela vinha me surpreendendo tanto que eu Sim, falava assim, eu preciso falar, porque eu saí do hospital com a sensação de que eu tava levando um vegetal para casa. Porque é assim que sim. eles tratam, às vezes, a gente. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Você vive dentro de uma bolha se você deixar. E aí, de repente, pela página da Helena, eu vi a dimensão do amor que eu tive de tantas pessoas, de tantas cidades.
tem mãe As de redes Portugal que sociais eu converso. tá a nosso favor, né, Ritinha? As redes Sim. sociais contribuem bastante com isso. Muito E aí mesmo. você vê que quando acontece tudo o que aconteceu, as mães choram com você, as mães compartilham daquela dor e você vê o quanto é importante você multiplicar isso, entendeu? Eu acredito que Muito, a Helena ela tenha tido uma função na vida de um monte de gente. com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Não é A, fácil, né? a Daiane está aqui falando, ó, apesar de toda a dor, hoje Deus usa essas mães guerreiras para fortalecer e ensinar outras mães, outras famílias. E eu A, acredito Ele- muito a, nisso. a Daiane foi um dos anjos que me acompanhou no dia pior da minha vida. Você fala que nessa hora, assim, você tem anjos que vão te acolhendo. Do mesmo jeito que minha filha tinha anjos cuidando dela também. Que, na Isso verdade, é. eu acho que ela vem com a missão, né, de poder mostrar pra gente essa questão do amor, né? Sim. A Valdinha mesmo aqui está falando, Helena, nossa menina, alegrou nossa UTI pediátrica da Incol. E eu acredito sim, que a gente sabe que tem pessoas que são mais insensíveis, né, são mais frias, mas eu acredito, Rita, que existem muito mais pessoas com a intenção de ajudar, com a intenção de fortalecer mesmo, de contribuir, do que pessoas para o negativo, sabe? Eu acredito muito nisso, que tem muitas pessoas que precisam ter essa experiência, dessa convivência da Helena, eu tenho certeza, como a própria Vandinha que está falando, o quanto foi importante essa alegria dentro da UTI e como foi importante para cada história de cada pessoa, né, para cada enfermeira, cada médico que passou por ela. E isso é Sim, a Vandinha e fundamental. a Flávia que estão na live, elas são pessoas assim como todas as outras, né? Que estão também na live, pessoas que acompanharam tudo. Sim, E assim, só que elas ficavam no setor da UTI neonatal, que foi quando a Helena ficou internada para ser estudada. sim. Então elas não ficam, acho que chegavam a visitar a Helena quando a Helena estava em estado grave na REC, que é um setor onde pós-cirúrgico, mas elas não acompanharam a evolução do dia, né? Não era um plantão delas porque elas são de outro andar. E assim, uma coisa que eu tive que fazer quando aconteceu tudo, né? Que o médico, nós fomos até o Encore, o médico deu a notícia de que a Helena não tinha sobrevivido às 3 paradas que ela teve. Eu lembro que quando eu chego lá, a minha filha, ela está deitada numa cama e assim, toda arrumadinha como um bebê. Então, se Sim, eles tiveram até esse cuidado. Minha filha não estava ali de qualquer jeito. eu sei. E ali eu segurei a minha filha no colo, cantei para ela, conversei com ela, e com ela no colo eu agradeci a todas aquelas enfermeiras que estavam ali. Obrigada por tudo que vocês fizeram pela minha filha. Porque assim, existe também aquela situação de revolta, né? Tem mãe que se revolta, tem mãe que se torna agressiva, porque é uma dor muito grande. Mas eu tinha que fazer isso, era um comprometimento que eu tinha com essas pessoas, como eu tenho até hoje, assim. Quando eu lembro, eu falo, por exemplo, no João 23, eu falo que elas são as mães, vocês são mães da Helena. Eu não troquei a primeira fralda, não fui eu que dei a primeira mamadeira, porque minha filha estava internada. Então eu não posso simplesmente ignorar essa situação e pensar assim, elas estão ali para fazer a obrigação delas. Não. Eu acho que É todos muito dentro da mais sua. que isso, né? Sim, é um ato de amor. Porque não, é muito legal você lidar com o progresso, mas lidar com a morte é muito difícil. E para elas é muito difícil. E para uma mãe, assim, eu fico aqui te olhando, eu ouvindo você falar, e, e eu queria entender, assim, de onde vem essa força, sabe? Essa força que você tem, assim, essa forma como você fala, que você passa pra gente, justamente esse sentimento forte de gratidão, que eu acho lindo, eu acho fundamental, eu acho super importante, mas assim, dentro de você, qual é essa. O que é que passa pela sua cabeça, assim, né? Dessa questão, dessa força que você tem, desse sentimento de gratidão? Porque, pelo que a gente vê, seria muito mais fácil a gente querer culpar o médico, culpar que houve erro médico, né? A normalidade das coisas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é que você pensa, o que é que você sente para você poder ter esse sentimento forte dentro de você? Eu sei que não é fácil, eu imagino que não é fácil, mas
alguma coisa que te move, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu nunca passei por essa situação que você viveu. Eu nunca passei por essa situação que você vive hoje, né? Que você ainda vive. E eu queria muito entender, assim, desde quando eu te conheci, eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? E assim, eu deixei para poder estar te perguntando isso hoje aqui, porque eu quero ouvir de você, assim, olhando para você. Eu acho que desde a gestação, como eu te disse, que eu senti que ela era um bebê diferente, eu acho que ela foi me mostrando a cada dia que o ser diferente dela era o que ela tinha de mais lindo. E isso é uma frase que a gente colocou na lembrancinha de aniversário da Helena. O que você tem de diferente é o que você tem de mais bonito. E eu não quero criar uma situação assim de vitimismo. Essa frase está na lápide da Helena. Uhum. O que você tem de diferente é o que você tem de mais bonito. Eu acho que a Helena ela mostrou para mim que eu podia amar mais, que eu podia olhar para o próximo mais, que eu podia fazer o mais, porque ela fez tudo o que ela pôde. A guerreira de toda essa história foi a Helena, não fui eu. Ela fez tudo o que ela pôde, até o último dia. E aí, quando a Helena parte, o que que acontece? Fica aquele gosto amargo na boca, e aí eu pensava assim, como que eu posso virar as costas para tanta gente que eu pedi que me ajudasse a orar para deixar minha filha viva? Eu não posso fazer isso. Eu também não posso, simplesmente porque deu errado com a minha filha, falar que vai dar errado com a filha do outro. Então, continuar com esse legado, falar da Helena, falar para o outro assim, olha, vai dar tudo certo. Mesmo às vezes, sabendo lá no fundo que não vai dar certo. Olha, eu sei. Mas vai dar certo. Já aconteceu de mães me procurarem e falar assim, eu não quero operar meu filho porque sua filha faleceu. E eu falo assim, não, você tem que dar chance para ela. Eles precisam ter qualidade de vida. Eles têm que ter qualidade de vida. Ou então não deixar essa criança cair num paliativo. Ou seja, leva para casa e espera morrer. É assim que acontece. E aí o sentimento depois, né? E o sentimento depois. Porque eu acho que aí sim tem sentimento de culpa, né, Rita? Exatamente. Esses dias uma mãe me abordou e perguntou assim pra mim, nossa, mas você não se sente culpada de ter feito isso? Eu falei, não, a culpa eu teria se a minha filha tivesse entrado num paliativo. Quer dizer, eu amo tanto ela que eu quero ela só pra mim. Então eu deixo ela entrar num paliativo aqui em um belo Seria dia. Egoísmo. Porque assim. Seria egoísmo. E quando você tem uma criança cardíaca em casa, você não dorme direito. Então você vai ver se tá respirando a toda hora. No normal, tem até aqueles memes, né? Que a gente vai ver se o filho tá respirando. Sim. Quando a criança não tem nada. Imagina quando a criança tem. Então eu acho assim, eu preciso fazer algo para agradecer, multiplicar de alguma forma essa história de um jeito positivo. Eu não posso pegar disso e fazer uma tragédia. A tragédia é minha. Eu não posso fazer a tragédia do outro. É assim que eu me sinto. Isso é lindo demais. Isso, eu acho que isso foi o que nos uniu mais, sabia? É encantador demais. Esse é um sentimento de gratidão, porque a gente precisa olhar sempre para o lado positivo das coisas, né? Por mais difícil que seja. Você tá olhando para o lado que vai contribuir na vida do outro, né? Na vida do outro ser humano. Isso é fundamental. Eu digo assim, eu conheci quando eu descobri do diagnóstico de Luana, meu marido foi para a internet, a gente conheceu uma criança, né? Clarinha. Aí a gente conheceu a mãe, Nathalie, aí ela abriu as portas da casa dela para a gente poder conhecer Clarinha. Quando eu conheci Clarinha, eu fiquei completamente apaixonada, né? Foi logo na semana que eu descobri do diagnóstico. E assim, eu nunca tinha visto um bebê Down, nunca tinha visto. E quando eu cheguei na casa dela, a primeira coisa que ela fez foi abrir os dentes, né? Que não era nem dente, era banguela, toda banguela. A gente fala que é um sorriso vazio. Um sorriso vazio. E aí aquilo ali me encantou total. E ela também era cardiopata, né?
E assim, a mãe de Clarinha, a Nathalie, organizava as festinhas, ela organizava muita coisa, eu sempre participei desde a minha gravidez. Então aí depois de Clarinha com 2 anos e 10 meses, precisou fazer essa cirurgia, né? E foi essa mesma questão. A família teve que marcar, agendar fazer essa cirurgia. E também não foi uma cirurgia que teve sucesso. A missão dela não era para ter sucesso, né? Porque a gente fala assim, ah, não deu certo. Deu certo sim, porque era para ser dessa forma. A gente aqui não entende, né? Então a missão de Clarinha foi com 2 anos e 10 meses. Foi um anjo na minha vida, que me contribuiu muito na minha vida, assim, sabe? E com isso, eu me afastei, assim, eu passei um momento muito, assim, de introspectiva com essa questão de conhecer novas crianças, porque eu tinha esse medo, né, de conhecer e de repente perder. Mas a gente não pode ter assim. E quando eu te conheço, vejo que com pouco tempo, né, de perda da sua filha, você está com essa energia, com essa vontade de ajudar, né? Claro que a gente sabe que não é fácil, mas assim, todos os cuidados, todo o trabalho que é necessário fazer, você tá fazendo, né? Se cuidando, se fortalecendo, né? Por trás dos bastidores, que a gente sabe, né? Muita oração, muito acompanhamento, muito acolhimento, que isso é importante. Isso é maravilhoso, né? Essa questão do acolhimento também nesse momento. Né, Rita? Por exemplo, diante de todo esse processo, a gente cai no acolhimento de novo. A pediatra da Helena, a doutora Sabrina, ela foi uma das pessoas, assim, que... Eu não sei como que ela me aguentava naquela UBS, porque toda semana eu tava lá. E ela sempre me orientou da melhor forma e me passou toda a tranquilidade do mundo. Mesmo ela sabendo também que o caso da minha filha era grave. Era grave. Então ela também... Ela tá aqui, ó! Doutora Sabrina! Oh, que prazer! Seja bem-vinda, doutora Sabrina, à nossa live. A doutora Sabrina foi um anjo na minha vida. Então, assim, eu lembro que ela marcava... Toda semana eu ia lá na UBS. Doutora, ela espirrou. Doutora... Porque assim, e ela abraçou a causa da Helena, né? Então ela que encaminhou a Helena para fora, ela acompanhou a Helena até os últimos dias. Então, assim, eu não posso também só falar do médico que não tem a empatia. Claro, sim, com certeza. Eu acredito que tem muito mais médicos amorosos do que não, viu? Eu acredito. Então assim, a gente tem que ser muito... Assim, ela nunca chegou para mim e falou assim, o caso da sua filha... Ó, Rita, vai dar tudo certo. Não. Mas ela também nunca falou assim, olha, não vai dar certo. É assim, olha, você sabe que é difícil, mas vamos lá. Sim. Né? E é isso que falta. São médicos um dia de assim, cada vez, né? Isso. E assim, eu tive também a fonoaudióloga Juliana, aí teve a fonoaudióloga Edna, que todas elas te acolhem. E aí vai tudo... parece que sobrepõe aquela dor que você teve lá no começo. Das informações desencontradas, de um jeito meio bruto de falar. Então, assim, a gente tem que reconhecer isso também. E aí, me conta aí, você, depois como é que surgiu o Flávio Neres na sua vida, né? Flávio Neres é um escritor, né? Isso. Eu já pesquisei um pouquinho sobre ele aí, onde ele estava fazendo um livro. Conta pra gente aí essa história. O Flávio Neres, ele é de Bertioga. E aí eu entrei em um grupo de crianças com deficiência, de mães de crianças com deficiência, e mandei o link para que a administradora desse grupo pudesse publicar a página da Helena. E aí ela pegou e entrou na página da Helena e voltou e falou comigo pelo Messenger. Ela falou assim, você conhece o Fábio Neres? Aí eu falei, não. Ela falou assim, ele está escrevendo um livro. Sim. Eu falei, que legal. Eu falei assim, nossa, ele adora a história da Helena. Aí eu falei assim, né, pensei comigo, tá, né, não vou colocar né, tô querendo demais também, tô sendo muito ousada, né. E aí eu chamo ele apenas para que ele curta a página da Helena, porque eu entrei na página dele e eu vi que ele já tinha fechado o livro. Aí eu falei, não vou passar por essa vergonha, né, do cara pensar assim, como você é pretensiosa, né, você quer... E aí ele me chama e pede para mandar a história da Helena. E aí a historinha dela vai sair junto com 20 histórias. A história da Helena é a 21ª. Sim. Que é por você, eu empurro essa causa, somos especiais.
Que lindo. E aí a gente participou de uma live no final de agosto. Foi muito foi legal. linda, foi linda. Eu Foi muito assisti, legal. E assim, você vê ali também que tem muitas mães guerreiras, muitas mães que histórias. até passam por. Tudo bem, eu perdi a Helena. Mas a minha trajetória com a Helena, tirando os hospitais, né? Que o hospital é um Sim, troço chato. Mas a minha trajetória com a Helena muitas vezes não chega aos pés do que essas mães passam. eu Então, assim, sei. o meu final não foi legal. Sim. Mas o que essas mães passam, muitas vezes é muito difícil perto do que eu passei com a Sim. Helena. Então, no período em que a Uhum. Helena ficou comigo. Então, esse livro vai sair no final de. Acho que é no começo de dezembro. E é muito gratificante falar da Helena ali, né? Ah, Fazer amigos eu ali e contar a imagino. historinha dela. Porque assim, é diferente quando você lê a história do que você ouvir. É completamente Sim, diferente. Eu acho que quando a gente escreve os detalhes, né? São muitos detalhes que quando a gente está conversando, a gente acaba se passando e não conta. E quando você me falou, quando a gente se conheceu, quando você me falou desse livro, né? Quando você falou exatamente isso para mim, Lu, ele já tinha fechado, ele já estava com 20 histórias, que a intenção dele era fechar com 20 histórias. Mas aí apareceu a história de Helena. Ele fechou com 21ª, né? 21 histórias. E quando você me contou isso, Rita, mexeu comigo muito, sabe por quê? Porque a gente fala muito o quê? São 21 cromossomos, né? sim, São, na verdade, o cromossomo 21, né? Não é que é 21 isso. cromossomos, né? São 3 cromossomos no 21. Então, assim, na hora que você me falou, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Que coincidência, né? Aí vem as coisas assim, que eu não acredito em coincidência. As coisas de Deus é justamente assim, são sinais que a gente não entende, né? A gente passa Exatamente. despercebida, mas essa história de Helena precisava estar nesse livro. É importante essa história de Helena estar no livro. E hoje, ainda por mais coincidência, que a gente não tinha organizado nada, né? Hoje é dia 21, né? Dia 21, Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Olha que Exatamente. coisa. Olha como Deus age. E a gente pode passar despercebida, mas a gente precisa ver que a gente não tem que passar despercebida pelos detalhes. Né? Quando você fala assim o tempo todo para mim assim, aqui você já falou umas 2 vezes, né? A gente já conversou sobre isso, essa questão da intuição, de você sentir que a Helena era diferente, né? Essa questão da intuição é justamente sinais que Deus passa para a gente, e muitas vezes a gente nem presta atenção, né? Então, assim, esse livro eu tenho certeza que vai contribuir muito na vida das pessoas e eu vou querer ler com certeza. Eu também Com conheci uma certeza. pessoa, eu conheci uma pessoa muito especial no sábado. Sim, É a Vicky Bernardi, ela é jornalista e fotógrafa. E ela tá com um projeto para fotografar crianças com síndrome de Down. Então ela vai juntar que legal. as duas profissões dela. Fotografar crianças com síndrome de Down e Sim, conversar com as mães. E aí, quando eu vi esse projeto dela no Facebook, eu mandei uma mensagem para ela para que ela curtisse a página da Helena. E aí sim. ela entrou, viu a história da Helena, e aí ela veio aqui no sábado, fez uma entrevista conosco Que e delícia. fotografou o quarto da Helena, conversou bastante com a gente. E porque ela vai escrever uma matéria também sobre a perda também, né? E Aham, o período. que legal. Nesse caso, o que vai mais impactar é o período que a gente teve com a Helena. Qual foi essa representatividade, entendeu? Sim, E foi muito legal porque assim, ela está fotografando mães que estão com seus filhos. sim, E ela veio aqui na minha casa fotografar a eu gente que sei. tem o nosso anjinho. Uhum. E esse sentimento de gratidão tem que ser cada vez mais intenso, né? Eu acho que esse Sim, sentimento de gratidão é o que vai aliviando essa dor, né? Eu acredito muito exatamente. nisso, porque como a gente já falou, assim, se você tivesse com esse sentimento de culpa, de querer culpar o mundo, de querer culpar alguém, essa dor só estaria o quê? Aumentando. E quando a gente traz a gratidão, substituir isso pela gratidão, né? É o que contribui para isso aí. Tem dias que a gente entra meio que numa paranoia, né? A gente. Aí sim, às vezes vem o sentimento de culpa, vem a dor, vem tudo.
Mas aí, logo, assim, eu e o Edu, a gente se apoia muito um no outro. Então aí a gente olha um pro outro e não, a gente não é culpado, a gente fez o que pôde. Pois E isso é, é importante, exatamente. né? Porque o casal também é estrutura, né? Então, se está desestruturado também, essa parte, então você não consegue também seguir adiante, né? Então, Sim. assim, isso não. O fato de a gente seguir falando da Helena e seguir com as informações e contar a história da Helena não faz com que a gente tenha. Ah, eles estão assim porque eles não sentem a dor. Não é isso. Pelo contrário, a dor parece que está mais intensa. Aham. Eu sou muito ligada a datas e a meses. Então, assim, esse mês é um mês meio. Porque ela ia entrar em cirurgia. E outubro é Sim, aniversário de morte. Como assim sim. aniversário de morte? É essas Eu coisas que, sei. infelizmente, a nossa cultura não está preparada para agir de outra forma. Mas, assim, a gente tenta, conforme a gente pode, ir seguindo e multiplicando o bem para as pessoas, né? Não adianta eu Sim, ficar multiplicando a minha amargura. Isso não vai trazer a Helena de volta. com certeza. Precisa ressignificar, né? A gente precisa Exatamente. ressignificar essas. E assim, ó, sexta-feira, né, dia 25 foi o dia que Helena fez a cirurgia, não foi? Foi. 25 de setembro. Quinta-feira é meu aniversário. Eu Tá quero vendo? parabéns sorrindo, viu? Feliz. Com certeza. Fazendo 45 aninhos de vida, quinta-feira. Eu conheci você um dia antes da Helena, que a Helena completaria 2 anos. Foi. Foi no dia do aniversário de seu esposo, de De Eduardo, não Edu, foi? foi. 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 Eu lembro que a gente conversou muito. Quase que a gente não para de conversar, né? Pois é. Pois é, Ritinha, a história de Helena, eu tenho certeza que tem uma intenção muito forte na vida de muitas pessoas, né? Em especial, eu digo assim, já fiz toda essa reflexão, né? O que é que essa história veio a me agregar? Né? Então, assim, todos esses projetos que eu tenho criado, que eu estou fazendo juntamente com outras mães, né? Acrescento você nessa, nessa questão de mães, né? Quando eu falo mães, eu já estou colocando Rita no meio delas. Então, assim, eu acredito muito que a história de Helena veio para me inspirar a fazer um mundo melhor, sabe? Eu acho que a gente está aqui para fortalecer, para a gente entender o que realmente é o amor. Porque cada dia que eu vou conhecendo histórias, eu vou tendo um sentido, um olhar para o verdadeiro amor. Né? Então, assim, Helena tem uma missão muito forte. Na minha vida, eu já entendi um pouquinho, né, da missão dela, mas cada dia mais vai surpreendendo. A gente vai se surpreendendo com as coisas de Deus, né? Então, eu não tive a oportunidade de conhecer a Helena, mas de repente, se ela não tivesse virado um anjinho, a gente não teria se conhecido. Né? Então, assim, a gente tem que olhar sempre para o lado bom das coisas, por mais difícil que seja, por mais difíceis que sejam as histórias, os acontecimentos, mas a gente tem que olhar sempre para o lado positivo. E eu tenho me trabalhado muito para estar sempre olhando dessa forma. Né? Então, assim, a Helena tem uma grande missão na minha vida, de fazer realmente isso acontecer, de realmente trazer mães, pais que realmente queiram compartilhar suas histórias para poder estar contribuindo na vida do outro. E você, sua história, a história da Helena, é uma dessas pessoas, né? É uma dessas que vai contribuir muito na vida do ser humano. Não é verdade? Sem dúvida. Essa é a minha intenção. É muito É. bom quando as pessoas olham assim as fotos da Helena ou que conviveram com a Helena Ah, e falam que eu fico tinha uma apaixonada quando eu olho. luz. Eu falo que ela fala, sua filha tinha uma luz, Rita. E eu falo assim, hoje eu parei para pensar uma coisa. A Helena fez tantas coisas em 1 ano e 2 meses, tanta bagunça ela fez, mas bagunça assim. Eu dei muita risada, eu fui muito Sim. feliz. Nossa, eu me divertia. O Edu falava para mim assim, pronto, agora é a hora de você brincar de boneca. Uhum. Então, assim, ela fez tantas coisas assim que eu acho que por isso que ela me surpreendeu, talvez porque ela não fosse ficar tanto tempo comigo. Então, Sim. assim, mamãe, nesse período que eu ficar, eu vou fazer da sua vida assim, ó, um parque de Uhum. diversão. E eu tenho E é muito certeza bom, que é a Rita antes da Helena e depois da Helena, né? sem dúvida. É assim, eu lembro que quando eu engravidei da Helena, às vezes eu ia atravessar a rua e é como se eu tivesse um freio, alguém me colocava um freio, assim, né? Porque eu Sim. sempre fui muito agitada. E aí, ai, Luana! Alana. Aí a
eu senti assim dentro de mim, assim, mamãe, vai devagar, porque eu tô aqui. Sim, Mamãe, não faça isso, porque eu tô aqui. sim. Mamãe, Tem eu cautela. sentia dentro de mim, entendeu? Então, assim, eu não pude, infelizmente, eu não escutei o mamãe dela, né? Ela falando mamãe pra mim, mas dentro de mim, assim, eu sentia que ela me moveu para várias coisas, assim. Você ouviu de outra forma, né? Sim, Ouviu de eu outra sempre fui muito forma. amorosa, eu me tornei mais amorosa ainda, sabe? Sim. Olhando pro próximo, depois da Helena. Ô, Rita, Luan também quer se aparecer, ó. Luan é um gato. Olha, Luan, pra tia lá, ó. Pronto. Solta um beijo. Olha isso. Pronto, vai pra lá agora. Pronto, tava aqui agoniado pra poder Oh, meu se Deus. mostrar. Pois é. Que maravilha. Que maravilha a gente tá aqui conversando, né? E saber o quanto Elina veio para transformar nossas vidas, nossa missão, né? E nosso tempo já está chegando no final. A gente tinha mais, Já, até mais. Já. já. Imagine, passa rapidinho. 56 minutos. Eu vou deixar você com 4 minutinhos para você poder falar um pouquinho, né? Primeiramente, eu quero te agradecer intensamente por esse contato aqui visual nosso, né? Mas que vai crescer muito essa nossa relação, nossa amizade virtual, né? Que tenho certeza que em breve a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente, da gente dar esse abraço, porque sempre quando a gente se fala, eu sinto verdadeiramente abraçada por você, e isso é uma delícia. Eu sou verdadeiramente grata a Deus por esse projeto, por essa oportunidade de conhecer tantas mães maravilhosas, que é incrível, é fantástico. E eu queria que você deixasse uma mensagem assim, para essas mães que estão hoje com o diagnóstico, né, de seus filhos, né, que descobriu que seu filho nasceu com síndrome de Down ou, sei lá, qualquer outra síndrome, outra deficiência. Hoje, né, justamente no dia, né, da luta das pessoas com deficiência, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, uma Lu, mensagem de acolhimento, né? eu quero agradecer a oportunidade em estar aqui, em falar da minha filha, né? E dizer assim que não é fácil, né? A gente não idealiza uma criança com nenhum tipo de deficiência. Sim, A nossa sociedade também não está preparada para isso. Mas que a gente tente, a princípio, quando souber da notícia, tentar buscar de todas as formas o amor, né? Não é fácil, não é uma situação que é um desconhecido para você, né? Mesmo quando a sim, criança nasce com a síndrome de Down e ela não tem nenhum tipo de doença, né? Nenhum tipo de sim, problema, existe também algo que a gente possa, que a gente tem um caminhar aí, né? sim. Mas assim, é dizer que não para as mães que seus filhos vão fazer a cirurgia, que deem essa chance para eles, que se apeguem com Deus, que, que, que pense que assim, eles precisam de qualidade de vida, né? É muito difícil a gente Verdade. ouvir assim que a gente, quando o filho da gente nasce, não é pra gente, né? Que a gente devolve ele uma hora para Deus. Sim, Mas assim, do mesmo jeito que não é fácil enterrar um filho, enfim, mas que a gente possa, que essas mães possam olhar acima de tudo com amor e dedicação, né? Eu acho que isso que faz a diferença. E não só as mães, os pais também. Eu tive o pai da Helena, eu tenho o pai da Helena comigo, e eu posso dizer que a gente junto fez o melhor que nós sim, podíamos pela Helena. Então, que esses pais e que essas mães, e que se de repente tiver sentido realmente perdido, que busque ajuda, né? Existem muitos grupos, existem páginas, existem pessoas que estão aí para poder verdade. orientar, seja na síndrome de Down ou em qualquer outra Qualquer. síndrome, A rede né? social está hoje a nosso favor, né? Então, assim, só é você vir no Instagram, no Facebook, você olhar Exatamente. aí. Cuidado com sites que olham, né? Porque de repente, às vezes, o bom Exato. é você conhecer pessoas que vivem o que você vai viver, né? E Vivenciam assim essa também, história. tomar cuidado com o que ouve, né? Porque existe Sim, também muita. Às vezes você vai conversar com uma mãe que
que fala Ritinha, as coisas pra você. nosso tempo não vai dar mais. Nosso tempo interrompeu, meu amor. Ó, tem uma mensagem aqui de uma pessoa, eu nem consegui ler o tempo. Uma outra coisa que a Ritinha sempre falou é que a Lina também trouxe lição aos médicos. Isso mesmo. Maravilha. Beijo.